eu sou a Bibi, sou estudante de medicina da UFMG e hoje eu vim te contar como é que eu cheguei aqui, exatamente, na medicina na Federal. Mas calma, antes de começar esse vídeo, te peço que já deixa o like, deixa sua inscrição aqui no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo, que eu tô com o objetivo de trazer muito conteúdo de muita qualidade, para eu ser igual sua melhor amiga que vai te levar de mãos dadas para aprovação na faculdade que você quer. Então, vou começar essa história do começo, e o começo dessa história é no meu terceiro ano do ensino médio, quando eu decidi que era isso, realmente eu queria fazer medicina, e agora eu ia ter que ralar de estudar, né? Antes disso, eu era uma pessoa muito estudiosa, sim, não vou mentir pra vocês, estudei em boas escolas, mas eu não tinha certeza exatamente do que eu queria fazer da minha vida. Então assim, eu pensei muito tempo em fazer engenharia química, eu pensei em fazer direito, eu pensei em fazer licenciatura em química, licenciatura em história, mas no final das contas eu tinha feito um teste vocacional e ele deu medicina. Eu falei, beleza, vou trilhar esse caminho. Meu terceiro ano do ensino médio foi em 2020 e foi exatamente quando teve o lockdown por causa do Covid. Então, eu tive 3 meses de aula, não, acho que nem isso, 1 mês e meio de aula presencial e depois fechou tudo. E aí, nesse meio tempo, era sempre assim, a gente vai voltar para as aulas presenciais daqui 2 semanas, daqui 3 semanas, daqui 1 mês. E eu fiquei sempre esperando as aulas voltarem para eu voltar a estudar. Então, assim, tinha prova mais ou menos, eu fazia as provas online com os meus amigos. Então eu fiz uma pataquada lá naquele terceiro ano durante um bom tempo e eu realmente perdi muito foco dos meus estudos. Eu fiquei extremamente ansiosa durante meu terceiro ano, então às vezes eu passava assim a tarde inteira na frente do caderno tentando estudar e não conseguia estudar porque eu já estava me cobrando muito resultado, desempenho e realmente eu não conseguia focar e eu não sabia o que eu tinha que fazer. E nesse meio tempo eu só via a matéria acumulando cada vez mais. E pra piorar, eu tava presa em um método de estudo que quando eu ia tentar estudar uma matéria, eu acumulava automaticamente mais 20, porque era muito lento, porque eu queria primeiro ver a aula, depois ler a apostila, resumir a apostila, pra daí depois eu pegar e fazer os exercícios daquele conteúdo. E era impraticável fazer isso com a quantidade de conteúdo que eu tinha que ver naquele ano, que além das matérias do terceiro ano, também tinha o revisional do primeiro e do segundo ano. Então assim, nesse ritmo eu percebi que eu não ia conseguir cumprir a matéria que eu precisava para estudar pro vestibular. E aí eu comecei a ficar extremamente desesperada e ansiosa, isso só piorou e me deixou ainda mais nervosa sem saber o que fazer. Foi aí que minha melhor amiga, ela sabendo disso, a gente treinava junto e tal, ela me apresentou os métodos de estudo. E aí eu descobri que existiam jeitos melhores de estudar e que eu conseguiria adaptar melhor a minha rotina para eu colocar a matéria em dia e para realmente conseguir ter um rendimento para tentar passar direto do terceiro ano mesmo na faculdade federal. Aí ali, mais ou menos a partir de julho de 2020, eu realmente comecei a pegar mais firme nos estudos e com maior organização. E aí, para humanas, eu consegui assim colocar em dia para realmente tirar aquele atraso. Para matemática e ciência da natureza, realmente eu entreguei para Jesus e peguei e resolvi comprar cursinho online para estudar essas matérias. Porque assim, matemática, eu vi que eu não estava conseguindo fazer a prova no tempo certo, então eu sabia muita coisa de matemática por causa da minha base, por causa da escola que eu estudei, mas eu realmente não conseguia terminar a prova a tempo. E aí eu ficava lá numa quantidade de acertos que não daria para passar em medicina e sem conseguir terminar a prova e eu não conseguia fazer a prova de natureza a tempo. E física, eu não conseguia acertar nada. Eu literalmente só sabia a parte de movimento retilíneo uniforme da cinemática e só isso. Então eu resolvi pegar essas 2 matérias lá do início e aprender do zero até o Enem. Lembrando, nesse ano o Enem foi em janeiro. Então eu tive junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro pra fazer isso, e uma partezinha de janeiro. Então foi como se eu tivesse 7 meses de estudo. Ia dar quase na mesma de começar a estudar no início do ano pro Enem em novembro, né? Peguei e fiz cursinhos online do zero, eu fiz física, química, biologia e matemática do zero, peguei do zero, abandonei tudo que eu tinha visto naquele ano. E aí contratei uma professora de redação também. E pro meu Enem, o resultado foi muito positivo. Para uma pessoa direto do terceiro ano, eu acertei 150 questões, tirei 940 na redação e deu 795 de média. Só que eu queria medicina na UFMG. E esse ano, o corte foi 813. Então, realmente, não fui aprovada na faculdade que eu queria. Depois disso, eu prestei outros vestibulares, né? Na verdade, eu acho que eles foram até antes do Enem. Eu prestei Unicamp e FUVEST, só que eu não passei para a segunda fase em nenhum dos dois. Na Unicamp eu acertei 55 questões e a nota de corte foi 60, e na FUVEST foi o que mais me doeu, porque eu realmente achei que eu ia passar, porque as notas de corte em geral eram 78, e nesse ano eu tirei 81. Eu falei, cara, eu acertei 90% da prova da FUVEST, óbvio que eu vou passar. Não, mano, aquele ano
foi uma das provas mais fáceis da FUVEST. E aí a nota de corte subiu pra 83. Eu fiquei arrasada e não passei pra segunda fase. Nossa, foi o dia assim que eu mais chorei. E aí eu vi que eu ia ter que voltar a estudar. Na verdade, eu ainda tava até com um pouco de esperança do Enem, mas aí depois que saiu o SISU eu vi, pô, vou ter que voltar a estudar mesmo. E aí lá pra março de 2021 eu comecei o meu primeiro ano de cursinho. Aí no meu primeiro ano de cursinho eu fiz um erro que muitas pessoas cometem. Eu falei, cara, eu tirei quase 800 de média já, eu tô com uma base muito boa, eu vou estudar só por questão. Então eu não vou pegar a matéria do zero, não vou ver o conteúdo, só vou ver as aulas que eu vi que eu tô errando realmente as questões que eu não estiver colocando em prática. E aí eu vou muito bem, vou arrasar, vou fazer muita questão, muita prova. E é isso. Aí eu passei o ano inteiro fazendo isso. Eu peguei e fiz todo o conjunto de apostilas de um cursinho. Eu fiz literalmente todas as questões de todas as apostilas. E aí eu vi as aulas que eu achava necessárias. E eu realmente corrigi as questões, vi os detalhes. Mas não deu certo pra mim esse método. Eu realmente, assim, eu achava que tava rendendo muito. Cara, tinha dia que eu fazia lá 150 questões. Mas na hora de ver o resultado disso, foi um resultado bem negativo. Porque eu piorei a minha nota. Então, eu saí de 795 de média, com 150 acertos e 940 na redação, para 786 de média, com 147 acertos e 920 na redação. E o maior erro que eu vi nisso foi que esse método de estudo deixou uma lacuna teórica enorme para mim em ciência da natureza. Porque eu vi que na prova eu realmente não lembrava as coisas, eu não sabia as coisas, e eu vi que, tipo, só ir fazendo questão dessas matérias não me fazia lembrar, eu realmente não revisava com frequência necessária pelaquela incidência de questões da prova, os conteúdos que eu precisava lembrar. Então, realmente, eu não passei por falta de teoria no meu primeiro ano de cursinho, por incrível que pareça, para uma pessoa que foi tão bem direto do terceiro ano, né? Era muito esperado que eu passasse esse ano e eu fiquei extremamente frustrada. E foi um ano que eu resolvi prestar vários vestibulares. Então eu fiz Unicamp, passei para a segunda fase, eu acertei 64 em 72 questões e a nota de corte foi 63 ou 62, ou eu acertei 65. Eu lembro que eu fiquei 2 pontos acima da nota de corte. Aí eu prestei Unesp, a nota de corte foi 78, eu acertei exatamente 78. E dá pra ver exatamente, tipo, a piora das notas ao longo dos vestibulares, porque eu fui cansando, então meu desempenho foi diminuindo. Então primeiro foi o Unicamp e passei acima do corte. Depois o Unesp eu cravei o corte. Aí no Enem, no primeiro dia, eu tive até um desempenho bem razoável pra quem queria medicina. Eu acertei 36 questões de linguagens e 38 questões de ciências humanas. Assim, dava pra buscar o segundo dia. Só que no segundo dia, que era o dia que eu tinha o maior desempenho, eu realmente me dava muito bem, porque eu sou mais das exatas. Eu acertei 33 em ciência da natureza e 39 em matemática. Então eu piorei as minhas duas notas em relação ao ano anterior. No ano anterior eu tinha feito 37 em natureza e 41 em matemática. E aí realmente eu corrigi a prova e eu sabia que o Enem naquele ano não ia dar pra mim. Eu piorei os meus acertos numa prova que teve mais ou menos o mesmo nível de dificuldade. E assim, nem se eu fosse muito bem na redação aquele ano eu ia garantir. Fiquei arrasada porque eu corrigi a prova antes de fazer a FUVEST. E cheguei na FUVEST sem emocional nenhum pra fazer a prova. Tanto que eu caí de 81 para 75 acertos nesse ano. Eu errei muita coisa que eu sabia naquela prova, realmente por problema emocional. Depois eu fiz FAMERP, eu fui bem na prova, mas a FAMERP exige um desempenho muito alto para passar. E também eu não sabia fazer questão dissertativa, então meu segundo dia de FAMERP foi horrível, foi ridículo. E aí, depois eu fiz a segunda fase da Unesp. Eu fui bem, muito bem na segunda fase, eu fui bem na redação, mas passar no cravo, assim, na Unesp pra fazer a segunda fase é muito difícil de fazer ser aprovado. Então eu precisaria ter ido melhor na primeira fase pra eu passar realmente na faculdade da segunda fase. A última prova que eu fiz, que realmente virou minha última esperança de ser aprovada para 2022, foi a prova da Unifesp. E aí, pô, são 2 dias de prova. No primeiro dia de prova, das 25 questões, eu acertei 23 ou 24. Eu lembro que eu fui muito bem nessa prova. Tem uma redação valendo 50 pontos e eu tirei 44 ou 45, alguma coisa assim. E aí, no segundo dia de prova, que era a prova dissertativa, cara, foi horrível. Meu desempenho, assim, foi ridículo. E eu fiquei pra mais de 1000 de colocação. Então eu fiquei, assim, era impossível aquela lista rodar até eu ser chamada. E eu fiquei muito chateada quando eu vi isso. E aí eu comecei a estudar mesmo antes de sair o resultado do Enem, que eu vi que eu não ia ser aprovada. Então lá em janeiro eu sabia que eu não ia passar. Saiu o resultado da FAMERP e da Unesp. Eu falei, realmente já era esse ano. Porque eu sabia que no Enem eu não tinha ido bem. Então lá em fevereiro eu já comecei a estudar, assim, mais ou menos, né? Porque a gente sempre tem a esperança que é a última que morre. E aí eu comecei a estudar natureza e matemática principalmente, pra depois entrar mais a redação e tal.
E aí eu fui estudando, só que aí chegou em maio, mais ou menos, e eu comecei a ter muito problema psicológico, cara. Eu ficava muito ansiosa o dia inteiro, realmente foi um mês perdido nos estudos, e o que eu consegui fazer antes foi não deixar acumular muita matéria de física, química, biologia e matemática. Mas mesmo assim, realmente não teve como manter um planejamento de extensivo, e aí eu passei o mês de junho, quando eu consegui voltar a estudar, colocando em dia principalmente química e biologia. Física também eu tive que refazer meu planejamento. E aí, em matemática, eu entrei em um intensivo no meio do ano. E redação, eu entrei no meio da turma do extensivo. Mas como era uma matéria que eu tenho mais facilidade, acabou que deu certo. Ciências humanas, eu peguei e fiz uma maratona, eu vi todas as aulas de uma vez, aquilo que eu não sabia. E linguagens, eu também entrei no intensivo de linguagens. Foi um ano que eu estudei muito menos do que 2021. Muito menos mesmo. Eu priorizava muito dormir bem, fazer academia, fazer realmente meu exercício físico. Eu comecei a fazer Muay Thai, do que ficar horas e horas e horas estudando, porque eu vi que quando eu estudei muito volume, eu perdi muito a qualidade do meu estudo. Então foi um ano que eu estudava assim no máximo, lá umas 8 horas por dia, e olhe lá. Mas isso porque realmente eu aproveitei a base que eu tinha dos outros anos. Então eu acredito realmente que 8 horas de estudo é uma boa carga horária para quem quer prestar medicina. Mas eu estudava por aí, assim, 8 a 10 horas de estudo no máximo. Com certeza teve dia que eu estudei muito menos, com certeza teve dia que eu estudei 12 horas. Mas a média era isso aí. Chegou no final do ano, principalmente em outubro, eu resolvi que eu ia investir em fazer muita academia para eu ficar realmente descansada para fazer a prova, com a cabeça boa, para eu conseguir lidar com a ansiedade. Eu comecei a fazer tratamento também para transtorno de ansiedade generalizado, para depressão. Então foi um ano bem conturbado de saúde. Eu descobri que eu era celíaca também, intolerante à lactose, então eu vivia no hospital. E minha meta era realmente não atrasar a matéria. Então eu fui lá com um joguinho de cintura para conseguir fazer o que eu podia nos horários que eu tinha para estudar. E realmente no Enem eu tive um resultado muito bom. Eu não prestei Unicamp nesse ano porque deu no mesmo dia de outro vestibular que eu fiz, que foi o PAS da UFLA, que eu acabei passando também. Eu fiz o Enem e acertei 152 questões. E no final eu tive 816,24 de média. Eu fiquei com 39 em linguagens, 39 em humanas, 39 em natureza, 35 em matemática e 980 na redação, que foi bastante decisivo para minha aprovação. E eu passei em medicina na UFMG pelo Enem, mas não acaba por aí. Na FUVEST eu acertei 84 em 90 questões. Eu não passei da segunda fase, eu fiquei por 3 pontinhos lá para entrar na USP. E na Unifesp, lembra que eu falei que eu fiquei em 1000? Mais de 1000? Eu passei em 4º lugar na Unifesp. Eu gabaritei o primeiro dia de prova, gabaritei matemática e química no segundo dia. Física eu acertei 16 em 20 e biologia eu acertei 17. Então realmente foi um desempenho que melhorou muito. Não prestei outros vestibulares, fiquei por isso mesmo. Só que no meio do ano, antes do Enem, eu passei em medicina na UFMT, com a minha nota do Enem do 3º ano. Então, acabaram os vestibulares, eu fui estudar em Cuiabá. Aí, depois, alguns dias depois, saiu a nota do Enem, eu peguei e voltei, porque eu sabia que eu ia passar na UFMG. E depois saíram os demais resultados dos vestibulares que eu tinha prestado. Ah, mas calma, eu tirei 795 de média direto do 3º ano. Mas essa nota, ela não me passou na UFMG, mas eu passei em outra federal, passei na UFVJM, no SISU.2, 2021.2, mas eu acabei optando por não ir e realmente fazer mais um ano de cursinho e estudar para a faculdade que eu realmente queria estudar, que era a UFMG. Eu abri mão dessa vaga no meio de 2022, que foi quando as aulas iam começar, e eu resolvi realmente não ir, deixei a lista rodar para uma pessoa que queria a vaga mais do que eu naquela época. E em momento algum eu me arrependi dessa escolha, mesmo quando eu achava que eu não ia passar quando eu estava estudando. Realmente eu sempre quis estudar medicina na UFMG ou na Unifesp ou na USP. Foi por isso até que depois eu acabei filtrando mais vestibulares que eu ia fazer depois de 2022, mas isso é spoiler pra daqui a pouco. Então é isso, meu povo, eu contei aqui pra vocês de forma breve a minha história com as minhas 5 aprovações em medicina na Federal. Assim, eu fui aprovada em mais 5 particulares, mas eu acabei não colocando isso na história porque eu não considero que faz tanta diferença assim, porque no final meu foco realmente era medicina na Federal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre meus métodos de estudo, sobre o que eu fiz nesses anos, sobre os meus erros, sobre os meus acertos, deixe aqui nos comentários, vai ser um prazer gravar mais vídeos pra vocês. E um beijo, até o próximo vídeo.